Paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção. Pode ficar à vontade. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Nos diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois algum praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Amém. Eu quero falar nesta manhã, meus amados, sobre as características da vida cristã, ou pelo menos algumas das características da vida cristã. Fé e santificação formam uma unidade na vida do cristão. Uma coisa, ela está associada à outra. E nesta unidade, não se visa apenas conectar dois pensamentos teológicos. Porque às vezes nós avaliamos alguns pontos abordados pelas Escrituras, mas nós fazemos uma avaliação apenas do ponto de vista teológico e não prático. Então, quando nós olhamos para a fé, para a santificação, nós idealizamos um pensamento doutrinário, né? O que vem a ser a fé, o que é a santificação. Mas o que eu quero chamar a atenção, e esse é o ponto do autor nesse momento, é enfatizar a questão prática daquilo que se está dizendo. Por isso o autor da carta, ele não limita as suas orientações a conceitos doutrinários, conceitos teológicos. Ele acrescenta uma série de exortações que visam ser um auxílio para a vida no cotidiano. A vida no cotidiano do cristão. O autor da carta aos Hebreus, cujo não sabemos o seu nome, a autoria, ao aproximar-se do final da sua carta, ele passa a ocupar-se de assuntos práticos, visto que até então o seu foco principal estava relacionado a conceitos teológicos, mostrando a superioridade da nova aliança, tendo como representante Jesus Cristo, em detrimento da antiga, que era representada pela lei de Moisés. Então, a carta aos Hebreus, ela é um livro, na sua essência, ou pelo menos na sua grande maioria do que está dito, ela é baseado em trazer soluções teológicas para um pensamento. Então, o autor da carta aos Hebreus é o que vai trabalhar com a maior profundidade, traçando um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que na pessoa de Jesus Cristo, nós temos o cumprimento daquilo que era dito na lei de Moisés. Então, praticamente todo o livro, ele vai falando sobre esse assunto, falando sobre a superior aliança em Jesus, falando sobre a superioridade do sacrifício de Cristo,
falando que aquilo que foi estabelecido por Moisés no Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo no Novo Testamento. Pois bem, ele vai fazer isso por longos períodos da sua carta. Só que quando ele chega no final da sua carta, o autor ele vai dar um salto das questões teológicas para as questões práticas, para as questões do dia a dia. Aqui, nessa leitura que fizemos, o autor ele sublinha 5 qualidades essenciais da vida cristã. Então veja que ele sai de conceitos abstratos, o autor ele sai de conceitos imaginários, teológicos, doutrinários, e ele vem para as questões práticas da vida, para o dia a dia, para as questões que fazem parte da vida cristã do nosso dia a dia. E ele vai iniciar dizendo: seja constante o amor fraternal. Porque o amor, ele não dá para ser apenas uma questão abstrata. Se ele não se materializar por meio de práticas, por meio de condutas e de atitudes, esse amor nunca será evidenciado. Como é que a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é aquele que tem o maior amor em relação a qualquer outro? Paulo, ele vai dizer que esse amor ficou evidenciado pelo fato de Deus ter dado o seu único filho. Então o amor, ele sai do campo abstrato e ele vem para o concreto, para a vida material, para as práticas, para as atitudes práticas de vida. As circunstâncias difíceis da igreja primitiva ameaçavam algumas vezes o amor fraternal. Aquilo que acontecia entre os irmãos e era muito comum entre eles, de alguma maneira fazia com que esse amor fraternal sofresse algum abalo. Pois esses irmãos, eles sofriam constantes oposições. Dentro da própria igreja havia falsos ensinamentos dos hereges, bem como de fora, com as perseguições. Numa igreja ameaçada com as dificuldades descritas, há sempre 2 perigos. Uma igreja que ela sofre constantes perseguições, tais quais a que nós descrevemos aqui, ela sempre corre 2 perigos. Primeiro lugar, o perigo de dedicar-se excessivamente à caça aos hereges. Era o que acontecia. Havia uma caça aos falsos ensinamentos. Não que isso necessariamente fosse errado, mas a forma como estava sendo feito estava tendo alguns exageros. O próprio desejo de preservar a fé faz com que os homens tenham o afã de descobrir e eliminar os hereges, ou os que se desviaram da fé. Em segundo lugar, outro perigo que acontece nisso, é o tratamento duro e pouco amável com os que perderam o domínio dos seus nervos e abandonaram a fé cristã. Então havia a falta de amor. Nesse caso aqui, ela se dava por 2 razões. Uma era porque havia uma excessiva caça aos hereges, e a outra razão se dava porque eles estavam estabelecendo um tratamento rígido, duro, excessivamente. A própria necessidade de uma lealdade que não vacila em meio a um mundo pagão e hostil, tende a adicionar severidade e rigor ao trato com o homem que em alguma crise não teve a coragem de manter a sua fé firme. Então essa igreja ela estava sendo
dura demais no trato com as pessoas que por alguma razão havia vacilado na sua caminhada. É algo elogiável conservar pura a fé. Mas quando esse desejo nos faz críticos, rígidos, acusadores, ásperos e desatentos, destrói o amor fraterno e se chega a uma situação pior a do que estamos tentando evitar. Perceba que se nós não tomarmos cuidado, uma coisa fica pior do que aquilo que o remédio fica pior do que a doença. Percebe? E é por isso que o autor inicia a carta, inicia no caso o capítulo, dizendo: seja o amor fraterno sempre presente no meio de vocês, para que o zelo que vocês têm pela verdade não seja pior do que o cuidado com as pessoas. De uma ou outra maneira, devemos combinar essas duas atitudes: zelo ardente na fé e amabilidade para com o homem que se apartou dela. É aqui na carta aos Hebreus que vai ter uma discussão muito grande, que gera, até hoje, dentro do ambiente teológico, que é a questão daquele que se desviaram da fé, tem possibilidade de ser salvo ou não. Mas nós não iremos adentrar nessa seara, né? O nosso objetivo hoje aqui é a questão prática, é a questão da vida diária de um crente. Não é os conceitos teológicos que ele acredita, ou que ele deixa acreditar, ou que ele defende ou não defende. A questão aqui é o nosso dia a dia, é aquilo que nós fazemos por meio de práticas, por meio de comportamento na nossa vida religiosa. E o autor ele vai dizer: seja o amor fraterno sempre presente no meio de vocês. Essa é uma característica. Segundo ponto, ele vai falar sobre a hospitalidade. Eu quero abrir aqui parênteses, nós vamos tratar mais adiante, para duas questões. A hospitalidade que o autor fala não é para qualquer pessoa, tá, irmãos? Porque senão a gente vai dizer: não, então se a gente, até em um contexto violento que a gente vive hoje, né? Não, a gente vai ver um morador de rua, eu vou abrir a porta da minha casa e pôr ele para dentro, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser hospitaleiro. Não, não é sobre isso que o autor está falando. Não é exatamente disso. Ele está falando da hospitalidade dos irmãos. Até porque um irmão, quando viajava, não é como hoje, né, irmão? Você viaja 50, 100 quilômetros, para lá você pega o carro e volta, ou pega um ônibus se não tiver carro. Naquela época não, aquele que viajava 50 quilômetros, ele não tinha como voltar. Ele tinha que se hospedar em algum lugar. Ele tinha que se hospedar. É desse caso que a Bíblia está falando. Assim como a visita para os encarcerados. Então, vocês vão entender mais adiante. Então, ele fala sobre a necessidade da hospitalidade. O autor provavelmente tem em mente, por exemplo, a atitude de Ló em relação aos anjos que lhe visitaram, quando ele diz: porque alguns, fazendo isso, hospedaram anjos na sua casa sem saber. Que é o que aconteceu com Ló. Ló, quando ele hospeda aqueles 2 homens na sua casa, ele não sabia que era anjo. Ele não sabia que era anjo, ele hospeda 2 homens na sua casa. Provavelmente o autor da carta aos Hebreus, ele tem isso em mente quando ele faz essa citação. Ou até mesmo Abraão, quando recebe os 3 em Maré, quando um deles, né, o próprio Cristo, conforme o conceito doutrinário do anjo do Senhor, quando ele profetiza que Sara daria à luz a um filho. Provavelmente o autor ele tem isso em mente quando ele faz essa citação. No mundo antigo, a hospitalidade era algo muito necessário dentro daquele contexto, visto que as hospedarias, geralmente elas eram sujas, de má reputação e, além de tudo, muito caras. Então não havia cuidado, né? Não havia o Hotel Ibis, irmãos, para você se hospedar quando você viajava, né? Então era
sujas, de má reputação, porque geralmente as hospedarias eram um local utilizado para a prostituição. Era nesse local que as prostitutas utilizavam para ali se relacionar com os viajantes que estavam de passagem. E, além de tudo, eram muito caras. Esta hospitalidade era ainda mais necessária dentro do círculo cristão. Além dos problemas mencionados aqui, má fama, sujeira e o valor, também havia ministros itinerantes que precisavam de hospedagem. Muitos não tinham condições de ficar em uma hospedaria. E uma vez que as igrejas se reuniam nos lares, era natural um visitante ficar na casa do anfitrião. As igrejas eram na casa de um irmão. Não havia um espaço como esse aqui, que eles denominavam como igreja. Os irmãos se reuniam na casa de alguém. E quando, por exemplo, um obreiro ia de Jerusalém, enviado pela igreja, por exemplo, para Corinto, para ver como é que estava lá, contribuir lá com os irmãos, geralmente eles ficavam hospedados na casa do anfitrião, daquele aonde a igreja estava instalada. E é nesse sentido que o autor disse: seja hospitaleiro, hospede essas pessoas na sua casa. Quando eles forem aí na igreja, quando eles forem aí cultuar com vocês, vocês abram a porta da sua casa e hospedem esses irmãos com vocês. É disso que ele está tratando. O cristianismo era e deveria ser ainda uma religião de portas abertas. O autor da carta diz que aqueles que davam hospitalidades aos forasteiros, algumas vezes sem sabê-lo, hospedaram anjos de Deus. Essa é uma segunda característica. A terceira é a simpatia para os que padecem tribulação. E isso também está relacionado aos cristãos. Ele não está falando para você sentir-se como preso em relação àquele que assaltou um banco, aquele que sequestrou um casal, ou aquele que roubou um supermercado. Não, esse aí ele vai ter que pagar mesmo as consequências dos seus atos. Ele vai ter que pagar as consequências. Não é desses tipos que o autor está falando. Ele está falando daqueles que foram presos pela fé, meus amados. Ele está falando daqueles que estão encarcerados por não negarem a sua fé em Jesus Cristo. E o autor ele diz: olha, sinta-se como se vocês estivessem presos juntamente com eles. Compadeça-se desses prisioneiros. Compadeça-se dessas pessoas. Deus repetidamente proporciona à sua igreja oportunidade para demonstrar o amor fraternal. Perceba que compadecer-se das pessoas que se encontravam nessas condições é uma possibilidade de nós demonstrarmos o primeiro ponto que nós tratamos, que é o amor. Lembrai-vos dos encarcerados, diz ele, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeitos vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Jesus ele fala sobre isso, meus queridos. Ele diz que naquele último dia, para aqueles que atuaram dessa maneira, ele nos dirá: eu estive preso e vocês foram me visitar. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu tive fome, vocês me deram o que comer. E nós diremos: Senhor, quando te fizemos isso? E ele diz: quando fizeram para um desses meus pequeninos. Aleluia! Simpatia com os que padecem tribulação. O amor também se expressa no interesse pelo próximo. Não era raro cristãos serem presos por causa da sua fé. Identificar-se com esses prisioneiros poderia ser perigoso, mas o amor de Cristo tornava necessário ministrar a esses santos. Ministrar a um prisioneiro cristão, no nome de Cristo, é como ministrar ao próprio Cristo,
Assim ele mesmo nos diz. Em nosso país livre, não somos presos por causa de nossas convicções religiosas. Mas em outras partes do mundo, há cristãos que sofrem por causa da sua fé. Há pessoas que nesse exato momento que aqui estamos, livremente reunidos para adorar a Deus, em algum lugar do mundo estão presos, meus queridos, por não negarem a fé a Jesus Cristo. Estão padecendo pela sua fidelidade ao seu Senhor. Estão encarcerados, sofrendo os maus tratos, porque decidiram seguir ao Senhor Jesus Cristo e não abandonaram essa sua convicção. Em alguns países de origem muçulmana, por exemplo, ser cristão, converter-se ao cristianismo é um crime. E muitos lá estão encarcerados por servir ao Senhor. Jamais, na igreja primitiva, algum cristão que sofria por sua fé era negligenciado ou esquecidos pelos seus companheiros. Eles não eram deixados para trás, meus amados. Eles não eram deixados para trás. A igreja acolhia, elas iam atrás, visitavam, contribuíam, faziam o que fosse necessário para o bem-estar daqueles que ali estavam. É por isso que muitas vezes Paulo, ele era suprido até mesmo nas prisões pelas igrejas. Até mesmo nas prisões. Quarta coisa, meus queridos, quarta característica que o autor ele menciona é a pureza. E ele vai fazer menção disso quando ele diz no versículo de número 4, digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. O impuro é uma questão muito abrangente. É uma questão muito abrangente. Mas dentre os impuros podemos citar a fornicação, a bestialidade, que já era comum naquela época, não é uma questão dos nossos dias, né? Aquilo que nós chamamos hoje de zoofilia, né? Pessoas que mantêm atos sexuais com animais. Já acontecia naquele período. E o autor ele diz, é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará tanto os adúlteros como os impuros. Ambos serão julgados. O autor da carta sabe que a decadência moral e a incontinência sexual do mundo não cristão ao redor procuram penetrar também no solo da igreja. Por isso ele adverte enfaticamente contra as transgressões morais. O laço matrimonial devia ser respeitado universalmente. Isso deveria significar duas posições opostas. Havia aqueles, meus amados, que naquele momento, justamente para fugir da possibilidade do pecado, dizia que o casamento era algo ruim. Sobretudo, cristãos que haviam se convertido, vindo de uma filosofia platônica. Por quê? Porque dentro do pensamento da filosofia platônica, a matéria ela é má, e apenas o espírito ele é bom. Então tudo aquilo que está relacionado ao prazer, tudo aquilo que está relacionado às coisas boas, fisicamente falando, era considerado como pecado. Então você não poderia ter nenhum tipo de prazer na carne. Então alguns diziam que para evitar essa possibilidade, qual deveria ser a conduta daqueles que estavam se convertendo? Não casar. Isso era chamado de ascetas ou ascetismo. Condenavam o casamento. Alguns homens, como Orígenes, por exemplo, se castraram, justamente para não cometer aquilo que ele entendia como pecado,
que era o casamento. Perceba que esse tipo de comportamento ou de pensamento, de alguma maneira, até hoje influencia as igrejas cristãs, em maior ou menor quantidade. Muitos de vocês talvez não viram isso, mas eu cheguei a ver um momento em que, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, você ir a um parque de diversão era pecado, você não podia ir a um parque de diversão. Você não ia à praia, misericórdia, você ia ser fulminado vivo. Você não poderia ir a um cinema, a um teatro, nada disso, porque nenhuma coisa que trouxesse prazer, desse ponto de vista de divertimento, era algo permitido. Então alguns diziam para não casarem, e colocavam o casamento como uma barreira a ser transposta. Mas não é esse o pensamento do autor. Não é isso o que ele defende. Existia, esses ascetas que desprezavam o matrimônio. Alguns chegavam ao extremo de castrar-se para assegurar o que, segundo eles, era a pureza. Porque para esse pensamento, o ato sexual era algo impuro, de qualquer maneira. Mas o autor ele não trabalha nesse sentido. Ele trabalha com o adultério e a impureza que havia por meio da fornicação e por meio de outras práticas que eram adotadas por algumas pessoas naquele período, assim como hoje. Não é um pecado dos nossos tempos, é algo que já acontecia anos e anos atrás. Como eu mencionei, Orígenes, por exemplo, ele seguiu este caminho. O autor de Hebreus insiste contra estes pensadores, em que o laço matrimonial tem de ser tido em honra e não deve ser desprezado. Havia outros, sempre propensos a recair na imoralidade. E é por isso que o autor ele usa dois termos. Um denota uma vida de adúltero e o outro toda a classe de impureza. O cristão introduziram no mundo um novo ideal de vida. E o autor ele apresenta como que um cristão ele deveria se comportar diante de determinadas situações. E qual deveria ser as características desse cristão. Então perceba que ele vai falar sobre a necessidade do amor fraternal, a necessidade da hospitalidade, a necessidade do compadecimento com aqueles que sofrem, mas também a necessidade de viver uma vida pura, uma vida moralmente equilibrada, sem reparos, meus irmãos. Porque há pessoas muito boas, ou que vivem de maneira muito equilibrada em uma determinada área da vida, mas na outra há muitas restrições. Há pessoas que elas são, em uma situação específica, muito elogiável, mas quando nós olhamos para outra área, há muitas observações a se fazer, há muitas coisas a se corrigir, e o autor ele trabalha em vários aspectos, não apenas do ponto de vista espiritual, mas sobretudo do ponto de vista da moralidade. A moral de um cristão precisa ser irreparável, precisa ser algo que caminhe em conformidade às orientações das Escrituras Sagradas. Ele vai mais além agora, tratando de outra questão, que está no ponto 5, que é o contentamento. Por quê, irmãos? Porque aquele que é insatisfeito, ele é insatisfeito, meus queridos. Há pessoas que nada está bom para ele, a igreja que ele congrega é ruim, o casamento dele está uma porcaria, a empresa que ele trabalha paga mal, a sua família é uma encrenca danada, ele não está satisfeito, os vizinhos dele lhe incomodam, tudo está ruim, está insatisfeito, não está bom quanto que ele ganha. É claro que o autor aqui ele está falando da questão financeira propriamente dita, né?
Ele está tratando especificamente da questão financeira. Seja a vossa vida sem avareza. Seja a vossa vida sem avareza. E ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com o que você tem. Esteja satisfeito. O que o autor está dizendo, irmãos, porque às vezes as palavras bíblicas, elas são, de alguma maneira, usadas distorcidamente. O que ele está dizendo, ele não está dizendo para você não buscar algo melhor, não é isso. Mas o que ele diz é que esse algo melhor que você busca não pode estar associado com a avareza. Porque senão assim ninguém poderia fazer novos investimentos numa empresa ou qualquer coisa que fosse. Não é disso que se trata. Mas o autor ele trata daquilo que as pessoas fazem por conta da avareza que faz parte da sua vida. Então, o termo avareza significa literalmente o amor ao dinheiro. E amar o dinheiro, irmãos, a Bíblia sempre apresenta como algo ruim. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Como servo, ele é ótimo, mas como senhor, ele é péssimo. Ele é muito ruim se ele for o senhor da nossa vida. Ele é muito bom se ele nos servir. Mas se nós começarmos a servir a ele, isso fará muito mal para a nossa vida. Então, avareza é amor ao dinheiro. O contentamento não pode vir das coisas materiais, pois elas nunca satisfazem plenamente o coração do homem. Você já percebeu, irmãos? Observe aí uma dupla sertaneja. Começou a fazer um sucesso, cada um com um carro mais bonito do que o outro, mas daqui a pouco o carro não serve. Eles compram ônibus, mas daqui a pouco o ônibus não serve, irmãos. Cada um tem que ter o seu próprio jato. E daqui a pouco aquele jato também não dá mais, tem que ser o outro, aquele que lançaram agora. E isso serve para tudo. Nós estamos falando de um patamar alto, né? Mas se nós falarmos para nós, que somos de uma classe social bem inferior a essa, nós também não nos contentaremos, porque se comprarmos um carro, a gente quer o outro, e depois o outro, e nunca vamos estar satisfeitos, nem com o carro, nem com a casa, nem com a esposa, nem com o marido, nem com a roupa, com nada. O celular não presta, nada está bom. E ele disse, esteja contente com o que você tem. O contentamento deve fazer parte da nossa vida. Dentre as pessoas que foram procurar João Batista, à margem do Rio Jordão, foram os soldados romanos. E quando os soldados romanos, porque João Batista foi dando orientação para alguns grupos de pessoas, olha, não peque, olha, não faça isso, olha, não faça aquilo. Aí os soldados romanos chegaram a João e disseram, e nós, João? Ele diz, vocês contentai-vos com o vosso saldo. Contente-se com aquilo que você ganha. Porque o soldado romano ele tinha um salário específico, mas alguns tinham lá a sua forma de fazer o seu salário multiplicar. E João Batista diz, não, contente-se com o que você ganha. Se para um soldado romano se paga tanto, e você é um soldado, então contente-se com isso. É isso que você ganha. Tende cuidado em guardai-vos de toda e qualquer avareza, disse Jesus Cristo, em Lucas 12:15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O autor ele vai tratar dessa mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? O autor ele está falando essa mesma coisa que Jesus disse lá atrás, só que ele fala de maneira distinta. Ele fala sobre a necessidade do contentamento. Seja a vossa vida sem avareza e contentai-vos com as coisas que você tem. O cristão deve estar livre do amor ao dinheiro e contentar-se com o que tem. Nada do que os homens possam lhe dar substitui o privilégio de ter comunhão com Cristo. E a ambição terrena pode suplantar essas maravilhas. A ambição terrena, irmãos, ela pode suplantar o nosso prazer de ter comunhão com Deus, porque para nós será mais importante aumentar os nossos bens
do que nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os evangelhos nos falam sobre a parábola do homem da grande colheita, em que ele teve uma colheita abundante e ele não sabia o que fazia, o que iria fazer com aquela grande colheita. E ele, pensando, disse: já sei, vou derrubar os celeiros antigos, vou construir um celeiro maior, recolho todo o meu plantio, colocarei dentro desse celeiro e direi à minha alma: ó minha alma, come, bebe e folga, porque agora tu tem alimento em abundância. No entanto, surgirá uma voz do céu que dirá: louco, amanhã pedirão a tua alma, e o que tu tenha juntado, para quem vai ser? Amanhã pedirão a tua alma, e o que você ajuntou, vai ser para quem? E a Bíblia conclui essa parábola dizendo: assim é aquele que ajunta tesouro na terra, mas não tem tesouro algum no céu. O autor ele vai dizer: esteja contente, haja contentamento, aleluia, porque aquele que não se contenta, irmãos, não adianta. Você pode, alguém chegou a dizer o que é necessário para um bilionário ficar contente. O que é necessário para um bilionário ficar contente? E aí um bilionário disse: ter 1 bilhão a mais do que aquilo que ele já tem. Então, ele nunca vai estar contente, porque quando ele atingir aquele 1 bilhão a mais, ele vai querer 1 a mais do que aquele que ele já tem. E aquele que está satisfeito, irmão, ele vai estar sempre satisfeito, no pouco ou no muito, na abundância ou até mesmo na escassez, porque a razão do seu contentamento não é coisas materiais. A razão do seu contentamento, sobretudo, está estabelecido na sua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, o autor ele faz menção de uma passagem do Antigo Testamento, do livro de Salmo. Ele vai dizer assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. O versículo 6 da leitura, né? Essa é uma declaração de fé. E ele faz menção do Salmo 118, 6. Essa é a mesma afirmação que o salmista diz no Salmo 118, no versículo de número 6. Trata-se de um salmo messiânico, que se cumpre em Jesus Cristo, de modo que podemos nos apropriar dessa promessa. Podemos nos apropriar dessa promessa, porque é uma promessa messiânica. Os cristãos da igreja primitiva encontravam grande paz em saber que não precisavam temer os homens. Então, por mais que a perseguição ela era intensa, por mais que muitos dos cristãos daquela época estavam encarcerados, sofrendo maus tratos por conta da fé que eles abraçaram e que eles defendiam arduamente, muitos deles sabia que o homem não poderia lhe proporcionar nenhum mal eterno para eles. Jesus ele trata sobre isso também no Evangelho de Mateus, quando ele diz que nós não devemos temer aquele que pode fazer mal para o nosso corpo, mas nada pode fazer para a nossa alma. E ele diz: temam antes aquele que pode tanto fazer mal para o corpo, como jogar a alma no inferno. É a esse que nós devemos temer. Então, essa era uma promessa a qual eles se agarravam, a qual a igreja estavam firmado, de que não precisariam temer o que qualquer homem poderia fazer, pois estes não conseguiriam fazer coisas alguma contra eles, fora da vontade de Deus. É verdade, irmãos, que algumas coisas na vida de alguns cristãos está relacionado ao comportamento, à decisão que ele tomou em determinada circunstância. Mas se nós caminhamos de maneira coerente e de acordo com ao que a palavra de Deus ela nos aponta,
de acordo aos direcionamentos da sua palavra, precisamos ficar tranquilos, irmãos, porque nada sobrevirá à nossa vida sem que esteja dentro da vontade permissiva do Senhor. Nada nos acontecerá sem que Deus, Ele nos permita. É com base nisso que surgiu algum jargão, né, dentro do meio evangélico, que a Bíblia não diz, mas que não deixa de ser verdade, quando dizem que não cai uma folha da árvore, se Deus assim não permitir. E isso é plena verdade, embora a Bíblia não diga, mas é a pura realidade, né? Já dizia uma pessoa que estava dois crentes conversando sobre as condições que poderia sobrevir para algumas pessoas. Aí um dos crentes disse, é por isso que diz a Bíblia, né? Diga-me com quem tu anda e eu digo com quem tu és, e eu direis quem tu és. E aí o cara falou, não, mas a Bíblia não diz isso. Aí ele falou, não diz? Ele falou, não. Ele falou, mas deveria. Mas deveria, porque é uma pura realidade, né? Embora a Bíblia não diga, é verdade, mas é a pura realidade, né? É uma verdade implícita e todos conseguem perceber que essa é uma verdade. Para concluir, meus queridos, os homens até poderiam tomar os seus bens, mas Deus supriria todas as suas necessidades, e disso nós temos convicção, meus amados. O salmista, ele é muito enfático quando ele diz, olha, eu fui moço, hoje eu já estou velho, eu já sou velhinho já sou um ancião, mas nunca vi um justo padecendo, e nem a sua descendência mendigar um pão. Fique tranquilo, irmãos, Deus, Ele sustenta-nos naquilo que nós necessitamos, e essa é uma convicção que a Igreja de Cristo precisa ter. Essas são algumas dentre muitas características que um cristão ele precisa ter na sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando, meus amados. Amém.